Olá a todos! Eu sou a professora Daniela Bonifácio Scalião e sou a professora responsável pela disciplina de Direito Empresarial. Nesse vídeo, eu vou traçar alguns comentários e algumas explanações sobre a nossa unidade de aprendizagem 2, que aborda o tema de fontes do direito. Esse vídeo ele não substitui a leitura da unidade de aprendizagem. Lá vocês terão um conteúdo mais aprofundado, mais completo, mas ele pode ajudar vocês a entender, a compreender ou visualizar melhor alguns pontos da unidade de aprendizagem. Então vamos lá. Fontes do direito. O que são fontes do direito? O que são fontes? Fontes está relacionada à nascente, à origem. Então, quando nós falamos fontes do direito, nós estamos querendo dizer de onde o direito provém. Nós estamos nos perguntando de onde vêm as normas. Como que um juiz conhece do direito para aplicar num caso concreto, num caso que ele tenha que julgar. Então, nós temos algumas formas do direito se apresentar, dele se manifestar, dele se expressar para nós. A primeira fonte do direito, e é a fonte mais importante, é a lei. O que é a lei? A lei é a norma jurídica que ela é escrita e que ela obedece a um processo para a sua elaboração, que nós chamamos de processo legislativo. Processo legislativo, portanto, é a maneira, são os procedimentos, é o protocolo, é a receita de como se faz uma lei. O processo legislativo, ele está estipulado na nossa Constituição Federal. Lá na Constituição Federal encontramos a receita de como se faz uma lei nas suas três esferas, uma lei federal, uma lei estadual e uma lei municipal. O procedimento ele é diferente, até porque a organização do poder legislativo dentro de cada esfera também é diferente. Então, uma lei federal, nós teremos lá o poder legislativo composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado. A lei passa pelas duas casas, por isso, às vezes, vocês ouvem falar, foi aprovado na Câmara, mas ainda tem que passar pelo Senado, a lei ainda não está em vigor. Tem que passar as duas casas, depois vai ao presidente, depois volta para essa casa, depois que volta para o presidente, ele promulga, a lei passa a fazer parte do nosso ordenamento jurídico e aí depois ele publica, ela se torna pública, conhecida e aí, portanto, já obrigatória a todos nós. Na esfera estadual, nós não temos duas casas, nós temos a Assembleia Legislativa, assim é formado o poder legislativo, aquele poder que cria leis, tem a principal obrigação, dentre outras, mas a principal, criar leis. E esse poder, que é a Assembleia Legislativa, é composta pelos deputados estaduais. Então, nós temos só uma casa que discute a lei, e aí vai ao governador, volta a eles, às vezes o governador veta, ele não concorda com alguma coisa, aí volta para eles examinam de novo, concordam ou não com o veto, volta para ele assinar, ela fazer parte do nosso ordenamento daquele estado, e aí então ela se tornar pública e obrigatória naquele estado. Na esfera municipal, isso ocorre na Câmara dos Vereadores, então é diferente também, é também uma casa somente, e a sua relação se dá com o prefeito. Então, o processo legislativo, se você quer saber como é a receita, nós temos também iniciativas. Quem pode ter a iniciativa de propor um projeto, ter iniciativa popular, as regras e os procedimentos, eles estão dispostos na nossa Constituição Federal. Então, lá tem a regra da receita, de como se faz uma lei. Falando já nela, na nossa Constituição Federal, ela é a lei principal do nosso país. Ela é aquela lei que traça as diretrizes básicas, aquilo que a gente considera como assim, o mais importante, os direitos básicos, o mínimo necessário para a nossa organização social. Então, nenhuma outra lei, e nós temos vários tipos de lei, além da Constituição, leis complementares, ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, nós, numa unidade de aula posterior, iremos tratar disso. Nenhuma dessas outras leis podem contrariar a Constituição Federal, porque ela é lei máxima, como se fosse o regimento lá interno da empresa. Quando isso acontece, de alguma lei que surge, que é aí
promulgada, publicada, ela tem algum artigo, né, que quando a gente lê, a gente vê que a sua redação ficou contrária a algum artigo da Constituição, nós dizemos que aquela lei, naquele ponto, ela é inconstitucional e, portanto, ela não é obrigatória, né, aí para nós, para cumprirmos. E ela tem que ser declarada, né, inconstitucional aí, né, pelo órgão do judiciário. Bom, então a Constituição ela está ali no topo, é essa relação que ela tem ali com as demais leis dentro do nosso ordenamento jurídico. A unidade de aula 2, ela também aborda a respeito de medida provisória. A medida provisória, ela é uma lei que ela é feita pelo poder executivo e não pelo poder legislativo. Então, a Constituição ela autoriza, em alguns casos, em algumas matérias, né, por alguns assuntos, e também em casos de urgência e né, relevância, que tem que ser resolvido de maneira diligente, ou seja, rápida, né, aquele assunto, a elaboração de uma regra para aquele assunto. Então, nesses casos, a Constituição autoriza que seja feita uma lei pelo Poder Executivo, né, que é pelo Presidente da República, ou na esfera estadual pelo governador. Na esfera municipal, os profissionais do direito, aí os doutrinadores entendem que não foi autorizado a esfera municipal medida provisória. Mas aí são os casos restritos e o seu procedimento aí de elaboração, o seu processo legislativo, também consta lá da Constituição Federal. Lá estará a receita né, de como se elabora, como o presidente da República deve fazer para elaborar uma medida né, provisória, quais são suas regras. Outra coisa interessante que eu vejo que a unidade de aula aborda é a diferença entre normas materiais, né, leis materiais e leis formais. Né? Então, as leis materiais são aquelas que constam os nossos direitos e obrigações. Já as leis formais são aquelas que constam a forma, o procedimento, como eu vou proceder, quais são as regras, sabe, o protocolo de como eu vou proceder para fazer valer aquelas leis materiais, aqueles direitos e obrigações que as leis materiais me dão, me trazem. Às vezes a gente tem isso separado, né? Então a lei, o Código Civil, o Código Penal, o Código do Consumidor, traça leis que vão falar de direitos e obrigações, né? E leis materiais. E o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, vai traçar ali regras que vão me dizer quais são os procedimentos, a ordem deles, o que eu devo fazer e como, né? O principal é o como fazer para fazer valer aqueles direitos previstos no Código Civil, no Código Penal, nos demais códigos, em outras leis. Algumas leis, elas vêm trazendo os direitos e nelas próprias mencionando como se dará ali o processo para fazer valer aqueles direitos. Conceito interessante também que achei importante né, mencionar, traçar alguns pontos, algumas explanações aqui também. Bom, outra fonte do direito que nós temos são os decretos. E o que são decretos? Né? Ainda normas, ainda leis. Decretos são leis, normas que vão complementar uma lei. Então, quando vocês vão me falar decreto, vocês vão saber que ele está relacionado a uma lei já existente. E por que isso? Porque na hora de fazer a lei, muitas vezes é no momento da elaboração da lei, o legislador, ele sente que um ponto ali da lei vai precisar de complementação, vai precisar de regra mais específica, mas que vai demorar, que a elaboração né, vai atrasar. Então, ele menciona lá, tal ponto aqui será regulamentado por decreto. E depois, posteriormente, se elabora esse decreto. E às vezes é a lei elaborada, depois, na hora que ela começa, que ela é publicada e a gente começa a atuar com essa lei, sente-se a necessidade de uma complementação. Né? Então, se faz isso por meio de um decreto. Então, a lei inova no direito. O decreto não inova. O decreto ele sempre vai complementar algo, né, que uma lei e algo então que já foi, né, novo. Mas ele, né, não inova em termos de trazer uma regra nova. Né? Ele traz um complemento. Ele explica melhor
né? Uma lei esclarece melhor uma lei. Está sempre relacionado aí a uma lei.